vai, doutor Marcelo? Tudo bem? Obrigado, é um prazer estar com vocês. Sempre nosso. Agora, o que faz com que as mães reclamem tanto que os bebês não durmam? Você sabe que é uma queixa muito comum, né? A gente brinca que num consultório normal de 10 consultas, você vai ter brincando de 3 a 5 num dia de algum ou o pai, ou a mãe, ou a avó reclamando do sono. É muito comum. Mas o primeiro trimestre é normal nessa adaptação do bebê, que ele troca o dia pela noite, que não durma muito bem, né? O que acontece? Na verdade, existem algumas particularidades do sono. Então, na verdade, o primeiro mês é o mês onde os pais já querem impor uma rotina nas crianças. Isso não existe. A criança tem que ser amamentada a cada 3 horas. Se ela estiver dormindo, tem que acordar. E aí já começa a vir aquelas dúvidas, né? Mas eu não vou ensinar ela errado? Então, o primeiro mês é um mês chato. No segundo, terceiro mês, que é completar esse primeiro trimestre, a criança vai começar, na verdade, a aprender a dormir direito ou a dormir uma noite, se ela quiser. O que acontece, o grande erro, na verdade, Kátia, dos pais, começa a partir do desmame, a partir do momento que você já não tem mais o peito para dormir. Que aí começa, como que eu faço dormir? Aí a gente começa a procurar escapes que são, na maioria, quase todos errados. Tem muita mãe, muito pai que coloca a criança no carrinho e aí fala assim, bom, se a gente andar rápido com a criança, ela dorme. Gente, se imagina dentro de um carrinho com alguém correndo com você. Você não dorme porque você está com sono. Você praticamente desmaia de tontura. Dorme de medo. Não é verdade? É. Mas é comum, né? A gente brinca, tinha até aquela propaganda antiga que falava que brasileiro gostava de carro e colocava o neném para dormir. É. O maior erro dos pais, Kátia, é o quê? É condicionar o sono do bebê a alguma coisa. Então, por exemplo, você falou do carrinho. Normalmente eles não põem no carrinho, eles ficam chacoalhando o bebê. Então é um ninar no bebê. Ele vai dormir. Só que daqui meia hora, 40 minutos, ele vai acordar. Quando o bebê acorda, o que vai acontecer? Ele vai começar a pedir para os pais aquilo que fez ele dormir. Então, por exemplo, chacoalhar o carrinho. Que é o mesmo exemplo de colocar um bebê na frente da televisão para dormir, ou colocar chupeta para dormir, ou colocar uma madeira. Então, os pais têm que entender que o sono, o dormir, é um processo individualizado da criança. Ela vai dormir sozinha, ela não pode estar condicionada a alguma coisa. Então, você troca a fralda, dá de mamar, troca a fralda, põe no bercinho e sai. A gente até fez um esqueminha aqui, mais ou menos umas dicas. Se quiser mostrar, a gente pode mostrar algumas dicas para ver como que a gente podia fazer o básico. Boa tarde, Kátia. Eu queria saber se bebê pode dormir de bruços. Nossa, que pressa. Pode dormir de bruços ou não? Então, boa pergunta. Na verdade, assim, por que o bebê não pode dormir de bruços? Existe uma coisa que chama morte súbita do recém-nascido, onde o bebê simplesmente ele dorme e não se sabe exatamente o porquê, né? A medicina não explica 100%, mas o bebê morre. E a gente sabe que o dormir de barriga para baixo, o de bruços, aumenta em 6 vezes a incidência da morte súbita no primeiro trimestre. Mas não se sabe por quê. Então, imagina-se que o neném começa a reter o ar que ele expira, o CO2. Então ele faz uma coisa que chama acidose e faz ele parar de respirar. Ele acaba se contaminando. Ele se contamina. Então o que a gente pede? O primeiro trimestre é proibido o neném dormir de barriga para baixo. Existem as posições de lado ou a de barriga para cima, que pode ser escolhida, mas ele não pode dormir de barriga para baixo em hipótese nenhuma no primeiro trimestre. Então, mas antigamente se dizia que a gente tinha que deixar o bebê de lado. Punha-se até um apoinho nas costas para ele não virar. Hoje em dia diz que não, porque não, na verdade não, Kátia. Existe esse apoio, né? Esse apoio chama segura neném, o nome sugestivo, né? Que segura o neném, porque senão o neném ele tende a rodar pelo peso da cabeça. Então existem duas linhas diferentes, que é o dormir de lado ou dormir de barriga para cima, que elas na verdade elas se complementam. O que é importante é proibir o neném de dormir de barriga para baixo. Só de barriga para baixo que não. Isso. Olha, a rotina para o sono. Então aqui na verdade a gente seguindo colocou isso aqui, o bebê acalma. A gente colocou uma coisa que é bacana pra gente tentar, e o que é bacana não é fazer isso, Kátia, quando já está com problema, é tentar impor essa rotina antes. Então o bebê adora a massagem. A gente fala muito da Xantala, mas não obrigatoriamente a Xantala. O toque no filho de vocês, na filha, acalma muito a criança. Então hoje tem óleos minerais, tem óleo de semente de uva, que é a grande novidade, a gente sabe que acalma bastante a criança. Então fazer uma massagem, o pai e a mãe, uma massagem carinhosa. Depois disso, dar um banho, que pode ser o banho no ofurô, que é aquele baldinho, ou pode ser um banho normal. Relaxa, né? Quem não sai do banho relaxado? Você imagina um bebê depois da massagem e do banho. Então ele já vai sair do banho relaxado, até meio sonolento. É hora da alimentação. Então, se ele estiver mamando no peito, a gente coloca ele para mamar no peito, ou então o horário da última mamadeira. Até aí tudo bem. O que é objeto transicional? Isso é uma coisa que os pais têm muito medo de dar para as crianças. O que é isso? A criança, quando tem um medo, assim, ela tem alguma fobia, ou ela tem alguma coisa que ela não gosta de dormir, quem ela procura? Ela procura a mãe. Então a gente troca a mãe ou o pai por um objeto transicional. Um ursinho de pelúcia, um paninho, é o famoso paninho. Pra deixar junto com a criança. Pra deixar junto. Uma dica bacana que tem é assim, eles gostam muito do cheiro da mãe. Faz a mãe ficar com esse, por exemplo, esse bichinho de pelúcia, abraçada 10 minutos e dá pro bebê. Porque ficar com o cheiro da mãe fica tranquilo. E por que é transicional? Porque hoje pode ser um bichinho de pelúcia, amanhã pode ser um paninho, depois pode ser um aviãozinho, vai mudar. Tá?
Para as crianças maiores, a gente coloca muito a história, ler a história. Mas aí já começa a ter os problemas, Kátia. Porque crianças maiores, por exemplo, meu filho de 2 anos e meio, quando você vai contar uma história pro Theo, eu já falo, Theo, papai vai contar uma história. Então, pontuem. 1, 2, 3, mas pontuem quantas histórias vocês vão contar. Então, eu vou contar uma história e depois que acabar a história, a gente vai fechar o livro e vai dormir. Tá combinado? Então, a partir dos 2 anos, as crianças já têm esse entendimento do tá combinado. Acordo, né? É um acordo. O que acontece? Se você não falar nada, ele vai ler uma historinha, mamãe, quero outra. E começa. Então, aquele horário das 8h30, vira 8h30, 9 horas, 9h30. Mas criança precisa de rotina. Com certeza. Hoje em dia, com as mães trabalhando fora também, na grande maioria das vezes, quando você chega em casa, a hora que você quer ficar com o bebê, é a hora que ele tem que dormir. É a hora que ele tem que dormir. Quer dizer, não adianta você querer mudar essa rotina do bebê para ele se adequar aos seus horários. Você tem que ser o contrário. E às vezes também acontece muita coisa ao contrário, né? Além da gente chegar e atrapalhar o sono, o que acontece? Eu quero brincar com meu filho, então joga ele pra cima e brinca de esconde-esconde, corre, a criança fica muito excitada. Então não dá pra você apertar o botão e falar, agora chegou a hora de dormir. A gente liga a criança. Então a gente tá fazendo esse espaço aqui onde você vai tentar desligar. E não ir ao contrário. Exceções vão acontecer, Kátia, ao final de semana tá aí exatamente para isso. Mas pensando numa criança que tem escola, que tem uma rotina, o ideal é o quê? Que ela faça esses caminhos para não ter problema no futuro. Que siga direitinho os horários, Sim. né? Vamos para uma dúvida? Vamos ver de quem é. Cláudia, aqui de São Paulo. Minha filha de 4 anos só dorme depois da meia-noite e acorda às 11 da manhã. O crescimento dela pode ser prejudicado? Volto. Dr. Marcelo Ribichetti já responde pra gente. Agora, voltando ao Dr. Marcelo Ribichetti, só lembrando a pergunta da Cláudia, minha filha de 4 anos só dorme depois da meia-noite e acorda às 11 da manhã. O crescimento dela pode ser prejudicado, doutor? Existe aquela frase das avós, né? Dormir bastante faz a criança crescer. É uma verdade. É uma verdade. Por quê? Existe um hormônio que faz a gente crescer, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele funciona basicamente das 8 da noite, das 20 horas até as 3 da manhã. Então, se você colocar a criança para dormir e ela pega todo o ciclo hormonal, você vai ter uma criança que dorme mais. No caso, por exemplo, do neném aqui, o que está acontecendo? Ele vai dormir meia-noite. Ele já perdeu de 2 a 3 horas. E também não sei se ele dorme meia-noite, né? Kátia, começa todo aquele esquema. Então, ela vai perder. Agora, qual que é o grande erro aqui? Por que ela acorda às 11 da manhã? Então, o jeito de colocar num trilho é coloca para dormir mais cedo e tira-se da cama mais cedo. E a gente faz a rotina dela de uma forma mais saudável. Normalmente, quantas horas? Em torno, assim, existem as variações. O recém-nascido dorme em torno de 16 a 18 horas. O recém-nascido dorme muito. As crianças depois, então estamos falando de 1 mês até os 2 anos, dormem de 12 a 14 horas, mas também varia. A gente fala que uma criança, a partir dos 2 anos, ela tem um ciclo de um adulto, de 8 a 12 horas, sendo que podem ter pequenos sonos de 20, 40 minutos, que é mais ou menos o esqueminha que está aqui para vocês. Existem variações, tá? É importante falar porque você vê, aqui está de 2 a 6 meses, 14 a 16 horas. Então, se teu bebê dorme, por exemplo, 13 horas, a gente vai respeitar essa individualidade. O soninho da tarde é importante? O soninho da tarde é importante, principalmente dependendo da faixa etária, né? Esse sono, ele é obrigatório até 2 anos de idade, tá, Kátia? A partir dos 2 anos de idade, depende muito da criança. Então, se o bebê de 2 anos quiser dormir, a gente vai deixar, mas se ele não quiser dormir, a gente não vai forçar. Agora, gente, lembrar o quanto que é importante você seguir as dicas e orientações do seu pediatra. Com certeza. Porque cada pessoa tem um hábito. O bebê é um outro ser. Então só ele tem que tomar cuidado para o bebê não entrar no hábito da casa, porque às vezes a casa não tem o melhor hábito para a idade da criança. Então, às vezes, é o que você falou, é fazer a casa entrar no horário da criança e não o contrário. E não a criança no horário da casa, sim. Né? Acostumar a criança com barulho, isso é legal? Eu acho que é importante. Hoje a gente não pode privar a criança e até a família. Então, tem bom senso, né? Então, por exemplo, você tem um filho, você vai sair às 7 horas da noite para jantar com o casal e ele está acordado, ele vai, se for o caso, ele vai dormir no restaurante, não tem problema nenhum. Eu vou sair às 9 da noite de casa, é o horário que ele já tem que estar dormindo. Eu tiro ele de casa dormindo, então eu acho que também aí vai um pouco de jogo de cintura dos pais. Mas não tem que privar festas em casa ou as baladas, como normalmente a gente fala. Só tem que ter bom senso do horário e do tamanho do barulho também. É claro, gente, que existe aqueles períodos de cólica, primeiro trimestre, mas aí você não pode medicar a criança por sua conta e risco, nem chazinho, que você já falou isso várias vezes. Aquele chazinho de erva doce que as nossas avós adoravam dar para os bebês, não pode. E não adianta. E não adianta. Adianta mais pra gente do que pra eles, Com certeza, né? mas é um placebo pros pais. Consola a gente, não o bebê. Acho que o calorzinho que muitas vezes faz com que a cólica amenize. O aconchego da mãe do pai. É verdade. Olha, quer conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. Marcelo Ribichetti, que é pediatra, pode acessar o site pediatriaemfoco.com.br. Lá tem umas matérias muito legais, tem muitas dicas pra você, mamãe e papai, não um marinheiro de primeira viagem, porque cada filho é um ser único, então há diferenças entre um filho e outro. Também a gente tem que respeitar, Com certeza. Obrigada mais uma vez. Beijo nos meninos, viu? Até mais. Obrigado. Obrigada.